Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Me pediram para falar que as crianças até 9 anos de idade podem se retirar e ir para a sua sala, tá certo? Tem uma programação lá para vocês até 9 anos de idade. Querendo ficar aqui, pode ficar também, não tem problema não. Às vezes quer ficar, mas também o pastor pediu para falar criança até 9 anos tem a programação para vocês, ok? Meus queridos irmãos, meu nome é Agenor. Eu estou aqui representando um servo do Senhor chamado Mateus. Você que chegou aqui e não viu Mateus. Mateus, ele está lá no cantinho, ele está numa cadeira de roda, ele está bem ali atrás. Você que não viu Mateus, dá uma olhadinha lá para trás, por favor. Ele está lá, ó, de branco. Viu ele lá? Na cadeira de roda? Muito bem, agora você já viu Mateus. O Mateus, ele é o servo do Senhor, que foi o convidado para nessa noite compartilhar algo que Deus falou ao coração dele. Só que o Mateus, ele não tem os movimentos do corpo. Ele não se movimenta do pescoço, ele não se movimenta em nada. Em nada. Ele precisa de todo um auxílio para fazer todas as coisas. Então, o Agenor, na verdade, é um convidado do Mateus para ser o Mateus aqui na frente. Então, eu só estou aqui representando como se fosse o Mateus. Então, as palavras que aqui vão ser ditas, ungidas pelo Espírito Santo de Deus, foram ungidas e dadas ao Mateus. E ele, então, transcreveu isso, colocou no papel, certo? E aí, então, eu estou aqui só para isso. Mas o convidado da noite, para transmitir a mensagem através de um testemunho, é o Mateus. E nós estamos aqui somente para representá-lo devido à sua dificuldade. Para entender um pouquinho essa dificuldade da questão física, nós vamos fazer duas coisas agora. Para você que está aqui, você que vai estar assistindo esse vídeo agora ou depois, preste bem atenção nessa história, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, como fala ao meu. Meus queridos, nós vamos ver agora um vídeo, já deixa o vídeo, já está, sim, está ali. Nós vamos ver um vídeo, esse vídeo não foi produzido para esse testemunho. Eu soube desse vídeo porque ele passou na TV Anhanguera e depois passou lá na Rede Globo, no Jornal Nacional, que o Mateus, mesmo tendo toda essa incapacidade de movimento, a Rede Globo quis mostrar toda a estrutura, tudo que é feito, todo o preparo, todo o cuidado, tudo que tem que ser feito para o Mateus assistir um jogo de futebol no estádio. Ele por gostar muito disso. Então eu pedi à família essa entrevista para mostrar, para você entender como que é todo o cuidado, todo o preparo, todo minuciosamente preparado para que o Mateus possa estar, porque não é tão simples assim para ele poder sair de casa, onde ele tem uma UTI, dentro de casa, onde ele fica, para poder assistir um jogo, por exemplo. Então é só essa primeira questão, esse primeiro vídeo, é para você ver o que precisa ser feito para o Mateus fazer uma coisa tão normal, talvez para você, que vai no estádio, ou se você não foi ou já foi. Para você é simples, é só ir pegar o carro, pegar o ônibus, pegar a coisa, comprar seu ingresso, sentar lá, torcer pelo seu time e voltar para trás. O Mateus, para fazer isso, precisa de toda uma estrutura e um preparo. E eu queria compartilhar isso com vocês. Preste atenção nesse vídeo que a TV Anhanguera fez com ele. Só falta soltar o som. Toda vez é assim, viu, irmãos? Todo lugar que a gente vai é assim. Libera o som, libera a imagem, não dá certo o som, aí tem toda vez. Você fala assim, só aconteceu aqui hoje. Não, todas as vezes acontece isso, é assim mesmo. Um pouquinho de paciência, tá bom? Eu brinco com o Mateus, falo que nesse vídeo ele está mais novo. Falei, faz tempo, Mateus, você já passou um tempinho já, você está mais velho. Né? Caso tenha algum problema na questão do vídeo, eu faço a outra parte primeiro e depois a gente faz o vídeo, enquanto vocês olham aí. Tá certo? Pode ser? Então tá bom. Então eu vou fazer a segunda parte, depois a gente volta no vídeo. O que é a segunda parte? É que eu sempre convido o pai do Mateus, o presbítero Silvio,
para ele explicar o que aconteceu com Mateus. Mateus nasceu saudável, Mateus era uma criança cheio de energia, brincava, pulava, subia em árvore, aprontava como qualquer criança nas suas brincadeiras, mas um dia tudo mudou na família. E eu gostaria então de convidar o presbítero Silvio, pai do Mateus. Ele vai explicar o que aconteceu com o Mateus. Vamos prestar atenção. Boa noite a todos. Falei assim, não vou me emocionar dessa vez, mas eu já estava ali no banco, já meio já me emocionando ali. Estava indo trabalhar lá na Hyundai, em Anápolis. Saí de manhã, estava indo para lá, recebi um telefonema do colégio IP, onde o Mateus estudava. Mateus está passando mal, ele não está bem. O senhor pode vir aqui? Posso. Estava lá na BR, virei o carro ali na Jardim Novo Mundo, virei o carro para trás e voltei para ir para o IP. Quando eu estou no setor universitário, me ligam de novo. Olha, o que está acontecendo com o Mateus é grave. Tem algum hospital que a gente pode levar ele? Pensei que era aquelas coisa de aluno de colégio, que você vai lá, o filho aconteceu alguma coisa, tem uma virose, alguma coisa. Falei, leva o Mateus para o Samaritano, que é um hospital que a gente já conhecia. O Sami, alguns aqui conhecem, presbítero Sami, lá da igreja Bereia, que era coordenador de ensino lá no IP na época, pegou o Mateus e levou para o Hospital Samaritano. Mateus chegou morto no hospital. Mateus foi reanimado, foi entubado e nós não sabíamos o que estava acontecendo. Já estava internado na UTI, o médico veio, injetou oxigênio, o coração dele voltou e Mateus foi acometido de uma mielite, que é uma inflamação na medula, na parte alta da coluna. E Mateus perdeu todos os movimentos do corpo. Teve parada cardiorrespiratória e a gente sem saber o que estava acontecendo. Eu e a Érica, acho que depois a Érica veio, esperando para ver o que era. E o Mateus, após ser reanimado, nós subimos na UTI, eu e a Érica, ou eu sozinho, eu não me lembro direito. E Mateus estava imóvel, sem nenhum movimento, não piscava, nada. A gente desceu, ficou esperando. E então a gente descia, os avós estavam lá embaixo, nessas visitas na UTI. Nós ficamos 1 ano na UTI. Mateus deve ter presenciado em torno de umas 300, 400. Era um menino normal. 500 mortes Na moto. do lado dele. Muita gente. Na UTI morre muita gente todos os dias. E aí, passaram-se os dias, o Mateus permanecia imóvel. Um dia eu fui conversar com o médico, uns 3, 4 dias. O médico falou assim, olha, o Mateus teve... não sabia o que ele tinha ainda, mas ele começou a paralisar o corpo. E a tendência daqui para frente é paralisar os rins, fígado, coração, e ele morrer definitivamente. E eu saía dali
Eu não podia falar isso para os avós. Guardava aquilo dentro de mim. E nós começamos a visitar UTI. Horário de visita tal hora, horário de visita tal hora. E a gente ia e nada do Mateus melhorar. As primeiras semanas, o primeiro mês, nada. Aí depois de algum tempo o Mateus começou a fazer os primeiros movimentos nos olhos. E nada. Passou uns dias, fez a traqueostomia, porque não pode ficar entubado muito tempo. Depois colocou uma sonda para tirar o xixi, mais uma outra para alimentação. E foi perfurando o Mateus. Você vê o Mateus hoje, ele é todo cheio de marcas na barriga. E o Mateus começou a melhorar. A gente esperando que aquele processo que o médico falou fosse acontecer, o Mateus começou a melhorar. Começou a melhorar, começou a mexer os olhos, algum movimento na face. E que algum tempo o Mateus, depois da tráqueo, ele começou foi uma fonoaudióloga, mexer com a língua. Depois de um certo tempo ele passou a se alimentar. Depois de um certo tempo tirou a sondinha da bexiga. E de lá para cá foram 17 anos. Nós nunca perdemos a esperança. Às vezes eu, pastor Belmiro, Mateus, saímos para algumas pescarias, vamos no estádio de futebol, vamos nos shows, vamos na igreja, vai para a casa dos avós, mas o Mateus permanece acamado até hoje. 4 enfermeiros, 4 fisioterapeutas, médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, em torno de 12 a 15 profissionais cuidam do Mateus hoje. E de lá para cá o Mateus evoluiu muito. O Mateus começou a escrever. Um dos sermões que vocês vão ouvir hoje é um deles, de uma série, de acho que uns 10 ou 12 que ele tem. E hoje vocês vão ouvir o que o Mateus fala quando Deus diz não para a gente. E Mateus tem sido uma bênção na vida da nossa casa, de muitas pessoas que passaram pela nossa casa. Quando o pastor Belmiro, há 17 anos, fez a profissão de fé do Mateus, lá em casa, uma das enfermeiras que estava com ele se converteu, falou: eu aceito Jesus. E essa é uma das muitas histórias que nós temos para contar. O mundo dá muitas voltas. 17 anos depois, pastor, da profissão de fé do Mateus, o senhor foi lá em casa para fazer. E da enfermeira, nós estamos aqui de novo, 17 anos depois. E o médico falou o seguinte: seu filho vai paralisar tudo e vai morrer. Você me falou que não ia chorar, né? Agenou, fica tranquilo, não vou chorar. Aí como é que a gente não chora também? Não é verdade? Deu certo o vídeo? Tá tudo certo? Certinho? Então pode soltar, é só para você, isso que ele falou, que vai pescar, vai para o estádio, um exemplo do estádio, a estrutura para ele poder ir no estádio. Tá certo?
Libere aí para Foi nós. o futebol mobiliza torcedores no mundo inteiro. E aqui em Goiânia, nós encontramos uma dessas histórias que mostram a paixão de um homem por um time. E o que a família do torcedor Matheus Ramos fez para levar o rapaz até o estádio Serra Dourada, a gente mostra agora na reportagem de Honório Jacometo, Thiago Costa e Laércio Santana. O Matheus é uma daquelas pessoas que fazem a gente perceber o quanto é importante gostar da vida. Até os 15 anos, era um menino normal, como a gente vê nessas fotos. Na canoagem, na moto aquática. Um dia na escola sentiu uma forte dor de cabeça e em 20 minutos já estava na UTI de um hospital. Foi um choque, né? Nós não esperávamos. Matheus sempre foi muito saudável e foi algo realmente muito inesperado, sem nenhum sintoma anterior. 5 anos depois, a doença que atinge os movimentos do corpo impôs limites ao rapaz, que também tem dificuldades para respirar e falar. Mas nem pense que isso é uma barreira para ele. A Joana é a fisioterapeuta e são repetidos exercícios todos os dias. Com certeza. A peça principal, no caso, é o Matheus, que tem essa força de vontade, esse empenho em melhorar, né? E está em cada dia melhor. Então, isso depende muito do paciente. Aqui no quarto do Matheus, na porta, a gente já percebe qual é a paixão dele: o futebol. E aqui na parede, olha só, uma camiseta autografada pelos jogadores do Corinthians, o time de coração do Matheus. Nessa outra parede, o pôster de campeão da Libertadores. Na televisão, ele fica sempre ligado assistindo as partidas de futebol. Mas ele queria mais, ele queria ir para um estádio para assistir um jogo ao vivo. E esse dia, né, Matheus, finalmente chegou. Foi para assistir a partida do Atlético Goianiense, a segunda paixão depois do Corinthians. O Silvio, pai do Matheus, mobilizou UTI móvel, enfermeiros, médicos. E olha que esse foi só um ensaio. O retorno ao estádio Serra Dourada já tem data definida, dia 4 de novembro, para ver as duas paixões do Matheus. Mas nós estamos nos preparando para vir no Atlético e Corinthians, que é a vontade do Matheus. Para a honra, para a glória de Deus, nós vamos ver o Matheus liberto desse respirador, liberto dessa cama, ver o Matheus retomando a vida dele. E nós sabemos que o ontem, né, essas vitórias que nós já temos visto, é o início dessa nova era, é o início dessa vitória. Amém, graças a Deus. E só um detalhe, quando essa reportagem passou na TV Anguera, ela passou completa e você viu que a Érica, a mãe do Matheus, que está aqui também, fala de Deus e agradece ao que Deus tem feito. Quando passou no Jornal Nacional, a parte de Deus foi cortada. Um pequeno detalhe, né? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. E ouça a partir de agora o testemunho de um jovem cristão diante do não de Deus. Matheus Conde, membro da Igreja Presbiteriana do Brasil na Vila Canaã, servo do Senhor. E o seu testemunho, o primeiro texto a ser lido é Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. E desse texto, um convite é feito à igreja. Todos encontraram? Amém? Na nossa versão revista atualizada diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode repetir comigo esse versículo? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos. Deus amado e querido, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. É mais um culto, é mais um templo, é mais uma família, é mais um povo, é mais um lugar que nos reunimos para trazer a mensagem que o Senhor colocou no coração do Teu servo Matheus. E aqui queremos que essa mensagem que foi colocada no coração do Teu servo também alcance o nosso coração.
e venha falar profundamente ao ponto de moldar e mudar pensamentos, sentimentos, projetos, ideias acerca da vida, da realidade, do dia a dia e do Senhor. Deus de amor e Deus de graça, fala aos nossos corações. Lembre dos teus filhos ali no Rio Grande do Sul, tenha misericórdia da vida deles, Senhor. Tu és o Deus do vento, Deus das chuvas. Acalma a chuva, acalma essas águas, meu Deus, para que não aconteça tragédia maior, para que as pessoas possam conseguir trabalhar para recuperar aquilo que foi perdido. O Senhor é um Deus justo, um Deus santo, hora nenhuma questionamos a tua autoridade, pedimos a tua misericórdia e graça, mediante a tua justiça, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Meus queridos, a partir desse momento, esquece o Agenor, é como se o Mateus estivesse aqui, é ele que está falando com vocês, tá certo? Muito bem. Romanos capítulo 12 traz um convite para a igreja. Esse versículo é um convite para que você pare um pouquinho de analisar e de pensar acerca da vida como você pensa. O texto, ele vai falar o seguinte, o que o autor está dizendo é para que nós não venhamos a ter como padrão de vida aquilo que é ensinado neste mundo. O autor está falando, não se conforme com as coisas desse mundo, não se conforme com as ideias, não se conforme com os pensamentos, não se conforme com o que o mundo diz que como a vida deve ser, como as coisas devem acontecer. Não olhe para o padrão do mundo, não olhe para como que o mundo estabelece como a vida deve ser. Porque o que Deus fala com esse jovem é totalmente fora do padrão daquilo que o mundo pensa como deve ser vivido a vida. E quando o autor fala isso, não vos conformeis com este século, com as coisas deste mundo, desse mundo terrível, tenebroso, afundado no pecado, afundado na maldade do coração humano, de muitos corações que ainda não têm o Senhor Jesus Cristo, estabelece padrões que estão cada vez mais vergonhosos e que afrontam a face de Deus. O autor está dizendo, não aceite isso, não se conforme com isso, não siga por este caminho, siga por um outro caminho. Pegue a sua mente, deixe com que ela seja em Deus, transformada, renovada, e nessa transformação e nessa renovação, experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o melhor para as nossas vidas. A vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas. Amém? A vontade de Deus. Não a minha vontade e não a sua vontade. Não a minha vontade nem a sua vontade. Em primeiro lugar, a vontade de Deus. Que isso fique bem claro. Porque ao nosso querer e à nossa vontade, a condição e a facilidade para que tudo dê errado, isso aí é muito fácil. Que tudo dê errado é muito fácil. Se for pelos nossos pensamentos, pelas nossas ideias, por aquilo que queremos, desejamos ou planejamos para a nossa vida. Precisamos olhar para alguns exemplos da Bíblia, pois o tema desse testemunho é justamente quando Deus diz não. Nós imaginamos que quando oramos a Deus, a resposta de Deus vai ser sempre sim. Ou vai ser um silêncio. Nenhum cristão vai imaginar que vai orar e vai desejar ou esperar que Deus fale não. Toda vez que nós fazemos uma oração, queremos, imaginamos e desejamos que Deus fale sim para as nossas orações, para as nossas petições. Mas essa ideia, ela é errada e é uma prova da falta do conhecimento bíblico e do conhecimento da palavra de Deus. Crentes de muitos anos de igreja, membresia, tanto tempo frequentando a cada domingo um culto, e pouco se conhece sobre a palavra de Deus. E talvez você não saiba, mas tem muito lugar da Bíblia que Deus fala não.
E dentro desse contexto, 17 anos, é 17 anos que o Mateus sofreu essa inflamação na medula, que deixou... Vocês ouviram o pai dele falando? Ele chegou morto, Mateus morreu. O Mateus morreu. Ele foi reanimado, ele foi ressuscitado. Mateus chegou morto. Talvez você ainda não prestou atenção nessa parte, mas deixa eu lembrar isso para você. O Mateus morreu. E pela misericórdia de Deus, através da medicina, ele foi trazido de volta. Mas ao trazer de volta, ele não era mais a mesma pessoa. E por 17 anos, acontece ali na casa do presbítero Silvio e da nossa irmã Érica, na casa do Mateus, um culto. Ora ele é na segunda-feira, dependendo do ano ele é mudado para uma terça-feira. Mas há 17 anos, existe um culto que acontece na casa deles. Tem irmãos de várias denominações. Eu participei um bom tempo lá dessas reuniões. Hoje eles mudaram o dia, e ao mudar o dia, justamente nesse dia, agora eu já não tenho como participar, mas participei lá com muita alegria. E foi numa desses dias que o Mateus me chamou e falou assim: eu escrevi uma mensagem. Será que você pode falar ela aqui no culto, aqui em casa? Eu falei, claro, vai ser um prazer, vai ser uma honra. E aí essa mensagem nós falamos lá, e de lá para cá, sem a gente nem imaginar, era só para aquela reunião na casa dele. Deus já nos levou em Goiânia, aqui em Aparecida, e já teve convite até para fora. A questão é que levar o Mateus não é tão simples assim. Mas até em Minas já pediram para a gente poder ir lá, mas não é tão fácil assim. Mas o que Deus falou no coração de Mateus? Há 17 anos, há esse culto de oração. Qual você... Muitos pedidos de oração, existe uma lista de oração lá, que toda semana ela é passada e dividida entre os irmãos. Mesmo eu não estando lá, eu estou no grupo do WhatsApp, e meu nome está lá, chega até mim as famílias que eu devo orar, e eu passo a orar naquela semana. Mesmo não estando lá, eu faço parte do grupo lá da oração, da lista da oração. Meus pedidos estão lá. Mas qual você acha que é o pedido principal nesses 17 anos? Pode falar, o que você acha que é? Hã? A cura do Mateus. Deus pode curar o Mateus? Lógico que pode. Em uma palavra de ordem, Deus pode curar o Mateus. Só que faz 17 anos que a família está pedindo: Deus, cura o Mateus. A avó dele pede: Deus, cura o Mateus. Os irmãos da igreja, 17 anos, pedem: Deus, cura o Mateus. E até hoje, Deus falou: não, não vou curar. E isso, meus irmãos, talvez para alguns corações, cuja base não está alicerçada e firme na rocha inabalável que é Jesus Cristo, sem uma comunhão constante e uma dedicação diária ao conhecimento da verdade que as Escrituras nos dá, pode fazer com que o seu coração se revolte. Deus não ouve a minha oração. Há 17 anos que Deus fala não. E um dia, ao invés de responder um sim e curá-lo, Deus chegou para o Mateus e falou: deixa eu te explicar por que eu estou respondendo não. E aí vem um testemunho dele. Ao passear pela Bíblia, nós encontramos vários exemplos, e não foi só para a vida do Mateus que Deus falou não. Existem vários exemplos na Bíblia que mostram que Deus fala não. A palavra de Deus, Bíblia que você conhece, um compilado de 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. Ao passear por ele, nós encontramos alguns exemplos. Dentro do Pentateuco, os primeiros 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nós encontramos o exemplo do grande profeta de Deus, Moisés, onde em um determinado momento, depois de sua desobediência de tocar na rocha para sair água, na primeira vez Deus falou: toca na rocha, ela vai brotar água. Moisés tocou. Na segunda vez, Deus falou para ele: você não precisa ferir a rocha, só dá a ordem.
Mas Moisés fica irritado com o povo, fere a rocha, e então, a partir daquele momento, pela sua desobediência, pela posição que ele tinha, a intimidade com Deus, o homem que falava com Deus e escutava a voz dele, como você está escutando a minha voz, a quem Deus confiou a sua lei, a quem Deus confiou a toda a formação de uma nação que tinha sido livre da escravidão do Egito, Deus fala para Moisés: Moisés, devido à sua desobediência, você não vai entrar na terra prometida. E Moisés faz o quê? Começa a pedir, porque Deus tira dele aquilo que ele tanto queria. Tanto queria. E Moisés pede uma vez, e Moisés pede uma segunda vez, e Moisés pede a terceira vez, ao ponto de Deus chegar para ele e falar assim: Moisés, chega, não ore mais, não me peça mais, está determinado, você não vai entrar na terra prometida, nem ora mais. E Moisés parou de orar, porque Deus falou para ele: não, você não vai entrar. Continuando na sequência bíblica, nós vamos encontrar pelo menos 12 livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. E dentro desses 12 livros históricos, nós vamos encontrar justamente ali no livro de Samuel, ali pelo capítulo de número 15, quando o profeta Samuel vai até a casa daquele que será o futuro rei, o rei Davi, e ele chega então na casa lá, encontra o pai de Davi, encontra os irmãos e pede, fala: eu vim aqui, o senhor me desse aqui, passa os seus filhos diante de mim, porque um deles vai ser escolhido pelo Senhor. Quando passa o primeiro irmão de Davi, que é o mais velho, lógico, sempre começou pelo mais velho, ele era alto, ele era bonito, e o padrão que eles tinham do rei Saul, que tinha sido rejeitado, ele era o homem mais alto entre os judeus, tinha uma beleza exterior muito grande. Aquilo provavelmente estava na cabeça de Saul. Quando ele vê o irmão de Davi, que é alto, que é forte, que é bonito, Samuel fala no seu coração: é esse que vai ser o próximo rei. E aí Deus fala para ele, né, que ele não será o próximo rei. E a partir disso ele vai escolhendo, ele escolhe o rei Davi, e o rei Davi passa por isso, e aí ele fala: olha, eu vejo diferente do que você vê, Samuel. Eu olho para o coração, você só olha para a aparência. E tudo bem, ele cumpriu a ordem, chama Davi, unge Davi como rei, tudo tal. Saul continua rei ainda. Em um determinado momento, Samuel fica com dó de Saul. E aí, o texto de 1 Samuel 15 fala que, mesmo Deus tendo rejeitado Saul como rei, o profeta vai interceder por ele. E vai pedir para Deus ter misericórdia da vida de Saul. Só que Deus fala: não. Não, eu já rejeitei Saul. E aí no capítulo 15, capítulo 16, você vai ver essa ordem. E aí há a ordem de Deus: não, eu já rejeitei Saul. Vou ungir outro rei, Davi. O interessante é que, ainda dentro desses 12 livros, você vai então agora, pula um pouquinho para a história do rei Davi. E Davi, esse servo de Deus, homem segundo o seu coração, acaba cometendo um grande pecado, onde ele acaba pegando uma mulher que não lhe pertencia, Batseba, acaba se deitando com ela, mas ela era casada, ela é engravida. Davi, agora, para resolver o seu problema, manda chamar o marido dela que estava na guerra, tenta fazer com que ele vá para casa, se deite com a sua esposa, que aí pode falar que quem engravidou a esposa foi ele. Não dá certo, porque ele não quer descer até sua casa, porque os seus irmãos estão em batalha. E então Davi manda uma carta para o seu general de confiança, manda colocar ele na frente da batalha, sabendo que ele não é soldado para essa posição, e na frente sabe que aqueles que vão à frente são os primeiros a morrer. E então ele é colocado lá e é morto. E Davi acha que solucionou o seu problema. Matei o marido dela, tomei ela para mim como esposa, está tudo certo. Só que Deus levanta o profeta Natan para falar com Davi e dá uma chamada de atenção nele muito grande.
E uma das coisas que Davi faz é se arrepender e pedir perdão. E Deus fala para ele, mas a criança, fruto disso aí, vai morrer. A criança nasce, a criança adoece. E durante a noite toda, Davi, sabendo que Deus já tinha falado que como consequência do seu pecado a criança morreria, ele ainda passa a noite em jejum, orando e pedindo para ver se Deus tem misericórdia da criança, porque a criança não tem culpa disso. Quando está para amanhecer, a criança morre. Deus fala não para Davi e não atende o seu pedido da criança nascer. Continuando na questão dos livros do Velho Testamento, nós vamos entrar em alguns livros poéticos, os irmãos já conhecem, o livro de Jó, o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, e depois disso você vai encontrar o livro dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Em um desses livros você vai encontrar o profeta Jeremias, um servo de Deus que acompanhou a última leva de pessoas que foi levada em cativo para a Babilônia. Ele era o único profeta, tinha vários profetas falando várias mentiras. Fica tranquilo, logo vocês estão de volta, logo nós estamos de volta. E Jeremias falava, não, de jeito nenhum. A voz do Senhor, a ordem do Senhor é que é no mínimo 70 anos. Mas tem um determinado momento em que Jeremias, no capítulo 14, Jeremias ele intercede a Deus pelos homens e pela cidade, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus para que o povo não seja levado cativo. Mesmo ele sabendo que Deus já tinha falado que ia levar cativo, mas ele começou a orar e interceder pelo povo, um profeta, um servo de Deus, um homem de Deus, um homem abençoador, abençoado e abençoador, pedindo a Deus, Deus, tenha misericórdia do seu povo, tenha compaixão da sua cidade, a cidade está sendo destruída, as casas destruídas, o templo destruído, os utensílios roubados, o povo sendo levado em vergonha, cativo, tenha misericórdia, se possível Deus, não deixa levar não. E Deus simplesmente fala, não vou atender o seu pedido, Jeremias. O povo vai sim para o cativeiro. E depois disso, você vai conhecer a história de pequenos profetas que acompanharam o momento antes desse cativeiro, no momento da monarquia, alguns servos e pequenos profetas que a gente praticamente, talvez você nunca leu, todos esses 12 pequenos profetas, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Lê esses livros. Profetas usados por Deus para trazer uma mensagem, lembrando coisa extraordinária que Deus fez. E lembrando que Deus, quando Ele fala não e pronto, acabou. Quando chega no Novo Testamento, nós encontramos pelo menos mais 2 exemplos que Deus fala não. Novo Testamento, seus 27 livros, começa com os seus evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas o exemplo do evangelho nós vamos deixar para o final. Nós temos 2 exemplos agora, vamos deixar o exemplo do evangelho para daqui a pouco. Porque o próximo exemplo, ele vem de alguém que foi o maior teólogo do Novo Testamento. O apóstolo que veio após a história de Jesus, após o surgimento da igreja, onde ele vai escrever 13 cartas, 13 epístolas e até epístolas profundamente teológicas, como a carta aos Romanos. Então ele vai escrever o livro de Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão. Esse é o apóstolo Paulo. Alguns dizem que ele escreveu Hebreus, mas não há como comprovar isso. O apóstolo Paulo, lembra que ele tinha um espinho na carne? Ele escreve 13 epístolas. Conhecimento teológico era com esse homem. 13 epístolas do Novo Testamento. 13, porque as demais não é ele. Tiago escreve uma, depois Tito, Filemão, tem Hebreus que o autor escreve uma, tem Tiago que o autor escreve uma, aí Pedro escreve 2, 1 e 2 Pedro, o apóstolo João que escreveu o Evangelho escreve 1, 2 e 3 João,
Judas, não Iscariotes, escreve uma cartinha pequenininha de um capítulo só, e depois João vai escrever o livro do Apocalipse, e assim foi todo o Novo Testamento. Esse apóstolo, tão usado por Deus, tinha um espinho na carne. Um enviado de Satanás para esbofeteá-lo. Depois dele ter tido uma visão onde ele foi arrebatado até os céus. E esse espinho na carne doía muito. Por que você sabe que doía muito? Porque ele pediu para tirar. Ele falava que era um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, então ele sentia a dor por esse espinho. Ele sentia fisicamente, ele sentia a dor, aquilo angustiava ele, aquilo incomodava ele. E ele então chega diante de Deus e pede, e ora 3 vezes, Deus, tira esse espinho da carne. E o que Deus fala para ele? Mas antes de falar minha graça te basta, o que ele fala? Não. Não, Paulo. Eu não vou tirar. E sabe por quê? Porque a minha graça te basta. E o último exemplo, que está dentro dos evangelhos, é um momento em que talvez para essa pessoa você achava, esse Deus Pai não fala, nunca não para ele. Ah, esse aí não, porque esse ele é um com o Pai. Ele é igual ao Pai. Ele veio em nome do Pai. Ele é tão Deus quanto o Pai. Para esse Deus Pai não fala não. De quem que eu estou falando? Jesus. E olha que Jesus não é qualquer pessoa. João traz uma explicação de quem é Jesus que eu acho extraordinário. João escreve o seu evangelho mais de 20 anos depois de Mateus, Marcos e Lucas. Ele percebe que existe uma grande heresia que está entrando na igreja e que nos 2 primeiros séculos quase destruiu a igreja, onde negavam a divindade de Jesus Cristo. E isso foi muito sério. E João, percebendo isso, ele então, para falar e para mostrar que Jesus é tão Deus quanto o Pai, ele vai escrever o seu evangelho, para que creamos que ele é o Filho de Deus, e que crendo tenhamos vida em seu nome. Mas para revelar quem é o Filho, para mostrar que ele não é uma pessoa normal, ele começa o seu evangelho, capítulo 1, nos seus 14 primeiros versículos, escancarando as portas do céu para mostrar quem Jesus é. E eu quero lembrar esses versículos, porque mesmo ele sendo quem agora João vai citar, e eu quero falar com vocês, para ele, Deus também falou não. Esse Jesus, seu Salvador, o seu Redentor, o seu Mestre, aquele que morreu na cruz no seu lugar, que ressuscitou ao 3º dia, que sofreu os açoites, que cuspiram na cara, que deram paulada na cabeça dele, que colocaram uma coroa de espinho que ao apertar, machucava e o sangue escorria. Ele apanhou tanto que na hora de carregar a sua cruz, ele nem conseguiu carregar porque o seu corpo estava fragilizado de tanta dor para poder te dar a remissão dos pecados para você e para mim. Esse Jesus sabe quem ele é? João fala de uma forma extraordinária. Ele fala da seguinte maneira: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do único Filho de Deus. Aleluia! Esse é o Jesus, o seu Redentor, o seu Salvador, aquele que já morreu naquela cruz, morte suficiente, basta crer, basta poder se envolver e ter Ele no centro do seu coração, fazendo sempre a sua vontade, de maneira cristocêntrica, crendo que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e o céu por meio dele está garantido. Mas para esse Jesus, na noite em que ele ia ser preso, lá no jardim do Getsêmani, lá junto com os 11, porque Judas já tinha ido buscar os soldados para poder prendê-lo, já tinha saído, ele não participa da instituição da ceia. Ele chega com seus discípulos, é madrugada, está todo mundo cansado, com certeza o dia inteiro, preparando Páscoa, a noite da Páscoa, tudo, tempo acordado, estão cansados. Ele está, aí você tem que pegar os 3 evangelhos, que cada um traz um detalhe importante. Então o que eu estou falando é uma junção dos 3 evangelhos. E ele chega nesse monte, ele está angustiado na alma, angústia na sua alma, no seu coração. Ele chama, leva os 11 e fala, olha, fica aqui, Pedro, Tiago e João, vamos comigo um pouquinho mais à frente. Aí vai um pouquinho mais à frente, fala, olha, fica aqui, ora comigo, esteja em oração por mim, porque eu estou em profunda angústia, eu estou angustiado. Fica aqui, ora comigo. E com um tiro de pedra, ele então segue à frente e começa a orar. E a Bíblia fala que a sua angústia, a sua dor, era tão grande que o seu suor se transformou em sangue. A medicina fala hoje que isso é possível, tá, gente? É possível que em extrema dor e angústia e sofrimento pode trazer e afetar o seu físico de tal maneira que é possível sim que do seu suor saia gotas de sangue. A medicina fala que isso já é possível. Mas isso tem que ser uma profunda angústia, uma dor imensa. Você já suou sangue de tristeza? Não, né? O seu Salvador já. E qual era a tristeza dele? Ele estava com medo de morrer. Esquece, heresia. Ele estava com medo dos açoites que ele ia receber. Esquece, heresia. Ele estava com medo porque iam cuspir na cara dele, iam humilhá-lo, iam bater nele, a coroa de espinho. Esquece, não era isso. É porque ele estava com medo de morrer na cruz. Esquece, não era isso. Ele faz a sua oração e pede a Deus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha, mas a sua vontade. Você sabe que cálice que era esse que ele estava pedindo? Não era nada disso que eu falei para você. Imagina comigo que o profeta Isaías, ele fala que ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades e todos os nossos pecados. É o pecado de todo mundo. É o pecado de quem estava lá com ele. Era o pecado meu e seu que ainda íamos surgir. É o pecado de todos os seus escolhidos, conforme Efésios vai falar, os seus escolhidos, os seus predestinados, aqueles a quem um dia vai morar com ele na eternidade, mas um alto preço precisa ser pago, e para que esse preço fosse pago, ele tinha que se fazer maldição em nosso lugar. Em um determinado momento na cruz, onde todo o nosso pecado ia cair sobre ele, algo iria acontecer, e aconteceu, que nunca antes na história da eternidade tinha acontecido. O Pai precisa dar as costas para ele. O Pai precisa deixá-lo sozinho com o pecado da humanidade. O Pai precisa agora deixar o seu filho morrer, deixar ele ser feito maldição. E ele precisa, em um determinado momento, como se desse as costas para Jesus, porque ele se faz pecado por nós. E que hora foi essa? Você sabe?
quando ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? O que Jesus, em determinado momento, pediu o cálice era essa separação. Era esse momento em que ele ia perder ou deixar de ter, por um pouquíssimo tempo, algo que ele nunca teve. O Pai precisava dar as costas para ele e deixá-lo só, sendo maldição por nós, recebendo sobre ele toda a nossa culpa para nos salvar. Mas analisa comigo. Se Deus tivesse falado não para Moisés, se Deus tivesse falado sim para Moisés, nós não íamos conhecer a história do livro de Josué. A história do povo de Israel e das conquistas e coisas extraordinárias como algo que nós cantamos aqui. Porque vocês cantaram uma coisa aqui que foi Josué que falou. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa... Vocês cantaram aqui, não cantou? Você sabia que foi Josué que falou? Pois é. Agora, ele falou isso como um líder, porque ele estava liderando o povo de Israel. Quando ele assumiu a liderança do povo de Israel. Se Moisés estivesse lá, você acha que Josué ia falar isso? Não, você nem ia poder cantar essa música. E se Deus tivesse falado sim para Samuel e tivesse misericórdia de Saul, Davi não ia ser rei. Provavelmente ele não ia ser rei, Saul ia continuar e os seus filhos iam reinar em seu lugar. E aí perderíamos um grande rei, um grande servo de Deus, que escreveu vários salmos que você já leu, lindas canções, profundamente teológicas, mas provavelmente não teríamos isso se Deus tivesse falado sim para a oração de Samuel ao pedir que Saul continuasse como rei. Mas e Davi? Se Deus tivesse respondido Davi e aquela criança tivesse sido salva, quem que você acha que talvez tinha mais probabilidade de ser o próximo rei? Essa criança ou aquela que veio depois dela? Porque você sabe quem nasceu depois dessa criança que morreu? Salomão. E aí? E se aí Davi falava assim, não, coitado, né? Ele o que eu fiz, tal, eu vou botar ele como rei, porque, né, ó, o que eu fiz? Então, para não ficar feio para mim, eu vou colocar ele como o próximo rei. Já pensou? Aí não ia ter Salomão, não é? Aí não ia ter os livros de Salomão, a sabedoria de Salomão, a experiência de Salomão, os erros de Salomão, os acertos de Salomão, tudo aquilo que nós temos, aí não ia ter os livros. Se Deus tivesse falado sim. Já pensou? E se Deus tivesse falado sim para Jeremias? Aí o povo não ia cativo. O povo não indo cativo, por exemplo, nós não íamos ter a história do profeta Daniel. Porque Daniel, a história do profeta Daniel é lá junto de Nabucodonosor. A conversão de Nabucodonosor provavelmente não ia acontecer. Porque Nabucodonosor converte, viu, irmãos? Ele converte. Ou você não sabia dessa? Mas ele teve que pastar, virar bicho para aprender isso. Mas ele depois exaltou o Deus dos céus e da terra. Mas se ele não fala isso, o profeta Daniel não iria. E tantas coisas extraordinárias que tem ali, e até profecias que não se cumpriram ainda, a gente não ia ter acesso. Se Deus não tivesse levado o povo cativo. Isso é um dos exemplos, que tem mais coisas. Se Deus tivesse falado para Paulo, tá bom, Paulo, eu vou tirar o espinho na carne. A gente não ia entender a importância de experimentar, em meio à crise, a graça de Deus. Nós não iríamos saber como é entender que a graça de Deus nos basta, independente da circunstância. Ela é suficiente para fortalecer, para levantar, para sustentar, para renovar, para te alegrar, para trazer renovo. Para suportar 17 anos naquela situação, sem ter a resposta de cura. Se não fosse a graça de Deus, toda essa família, e até o próprio Mateus, já tinha motivos de sobra, para poder até dizer, Deus não me ama.
E se Deus tivesse falado sim para Jesus, na hora que ele falou, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, que eu não passe por esse momento de ser feito maldição e o Senhor me rejeite. O que ia acontecer? Você e eu não estaremos aqui. E o nosso caminho sem volta era o inferno. O não de Deus é tão bom quanto sim. Consegue entender isso? O não de Deus é tão bom quanto o sim. Mas como lidar com os nãos de Deus? Porque, irmãos, quando Deus fala não, normalmente o coração se revolta. Normalmente o coração é tendencioso para achar que Deus não nos ama. Aí você vai para o culto de oração. Presta atenção, o que eu vou te falar não é errado. Continue fazendo. Continue fazendo. Não é errado. Mas não ache ruim quando Deus fale não. Aí você vive de aluguel e quer sua casa própria e Deus fala não. Ele não te dá a casa própria. Aí você está com um carrinho velhinho, você quer trocar de carro porque não dá mais, você precisa. Aí não, você não consegue trocar de carro. Você tem uma enfermidade, uma cura como a do Mateus, que pela medicina não tem cura para o Mateus. Lembra que o pai dele falou, a ideia do médico era, não tem mais jeito. Ele já morreu, ele voltou, mas aqui agora ele vai morrer aos poucos. Pensa se escutar isso do médico em relação ao seu filho, mãe e pai. Ou você, filho, acerca do seu pai e da sua mãe. Você ouvir do médico assim, ele vai morrer. Só que ao invés dele morrer de repente, ele vai morrer aos poucos. Não tem esperança, pai. Ele vai paralisar e vai morrer. Você já pensou se eu ver uma notícia dessa? E como ele falou, ele escuta isso lá na UTI, e tem um monte de gente lá do lado de fora que não entrou, esperando notícia, e ele tendo que ir lá e apaziguar e amenizar, e não deixar com que o povo lá fora da UTI perca a esperança, mas ele ouvir do médico, não há solução para o seu filho. A medicina não tem o que fazer. Não é errado você pedir nada para Deus, cura, milagre, bens materiais, emprego, trabalho, não é errado. O erro está no seguinte, quando não atende, e aí dói, porque tem uns irmãozinhos, às vezes vem no nosso coração, e às vezes vem em alguns outros irmãozinhos, carnais, já posso adiantar isso, você vai entender por quê. Porque eu assim, eu estou pedindo e Deus não me responde, aí vem o irmão e fala assim, meu irmão, qual que é o pecado do irmão? O irmão está em pecado. É certeza, porque se Deus não está respondendo, o irmão está em pecado. Qual que é o pecado do irmão? Tem gente que fala isso para a gente. Aí a gente já está mal. Aí a gente vai procurar. Então deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual que é o pecado que eu não estou cometendo. Onde que eu não estou desagradando ao Deus. Aí tem outro que fala assim, é seta de Satanás. É seta do capiroto. Certeza. Você deu brecha. Você abriu a brecha, a seta entrou, acabou. É por isso que Deus está falando não. Certeza que você está desobedecendo a Deus. Não, irmãos. Às vezes não tem problema nenhum. Às vezes está tudo certo. Deus falou não, porque Ele quer falar não. Agora, por que Deus fala não? Por que Deus fala não? Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Parece ser um pouco duro isso, mas Ele é soberano, Ele é Deus. Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Ele enxerga onde nós não enxergamos, Ele vê onde nós não vemos, Ele sabe e determina como todas as coisas devem acontecer, e dentro da sua soberania Ele fala não, e pronto, acabou. E quando você conhece Deus, a sua pessoa, a sua palavra, e se aproxima e tem comunhão com Ele, você até glorifica por essa soberania de Deus, por saber que aqui Ele falou sim, aqui Ele falou não, Ele fechou uma porta, Ele abre duas janelas, não tem problema, Ele está no controle de todas as coisas. Todas as coisas. Não é de algumas coisas, é de todas as coisas. Ele não deixa de ser justo.
Deus foi mal no que aconteceu no Rio Grande do Sul? Deus foi injusto por o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Você sabia que no Rio Grande do Sul é o lugar do Brasil onde menos o Evangelho é pregado, falado e vivido? Você sabia disso? Dentro das estatísticas, dentro das pesquisas, o Evangelho no Sul é muito pouco proclamado, vivido e servido. Ah, então Deus foi lá e mandou tudo isso. Olha, Deus sabe o motivo do porquê Ele permitiu isso acontecer. Está tratando com quem está lá e está tratando conosco também. Eu vejo Deus falando para nós que aqui estamos. E aí, você já orou pelo povo lá do Sul? Você já orou, irmão? E aí, você já deu alguma oferta para ajudar? Você já mandou uma garrafinha de água? Porque eles não têm água para beber. Eles não têm uma roupa íntima para vestir. Eles não têm um cobertor para se aquecer. Eles não estão tendo Está tudo perdido. Irmãos, perdeu tudo. Quando você for deitar hoje na sua cama, confortável, no seu travesseiro, no seu edredom, com o seu ventilador, com o seu ar-condicionado, entrar no seu carro para ir embora agora, neste momento, saiba de uma coisa, essas pessoas também tinham tudo isso e elas perderam tudo, e elas não são piores do que você e eu, e nós não somos melhores do que eles. E Deus permite determinadas coisas para tratar com o nosso coração, como tratou, como tem tratado com todos aqueles que convivem com Mateus. Precisamos mudar até os nossos testemunhos. Você sempre vai escutar o testemunho. Eu venho aqui contar porque os irmãos estavam orando por mim e eu recebi a bênção. Está errado isso? Não, mas você já viu alguém chegar aqui na frente e falar assim, eu venho aqui dizer para os irmãos testemunhar que eu estava pedindo para Deus e Ele falou não, Ele não atendeu o meu pedido, louvado seja Deus, aleluia. Você não vê ninguém falando isso. Você não vê, eu não vejo, eu nunca vi. Deus ele fala não porque Ele quer e Ele sabe que o não dele é tão bom quanto o sim. Ele pode fazer o que ele quiser. Noé, vai lá e constrói a arca. Eu vou destruir o mundo. Noé foi lá e obedeceu. E tem que obedecer. Moisés, vai lá e liberta meu povo. Ah, não quero. Moisés, você vai. Ah, mas não. Moisés, você vai. Ele é soberano. Ele, quando dá uma ordem, é para ser cumprida. Maria, tudo bem? Você aceita nascer o Salvador de você? Não, não foi assim. Salve, agraciada, bendita é vós entre as mulheres. Você foi escolhida, vai nascer o Salvador de você. Pronto, acabou. Como é que isso é possível? Eu ainda não sou casada. O Espírito Santo vai gerar a criança em você. Soberania de Deus. Se Ele quiser falar sim, é sim. Se Ele quiser falar não, é não. Ele é soberano para isso. Elias, vai lá e fala para o rei Acabe, não vai chover. E não vai chover. 3 anos e meio. E não choveu. Por que ele fez isso? Porque ele quis. Por que o Mateus está há 17 anos numa cadeira de roda, numa TI acamada? Porque Deus quis. E você vai entender agora. Por que Deus quis? Porque tudo isso aqui, Deus falou com ele, Ele colocou aqui no papel, eu só estou transmitindo para você. E Deus vai explicar para ele o porquê que Deus responde não para ele. Isso aqui é só o que Deus foi mostrando para ele na palavra de Deus, o quanto que o não dele é tão bom quanto o sim. Em nenhum momento Deus, quando dá uma ordem, Ele explica, Ele dá a explicação para que você e eu aceitemos a sua ordem. Ele não dá explicação para ninguém, Ele simplesmente faz, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Irmão, crê nisso? Nós devemos confiar em Deus, ao invés de pedirmos justificativas do porquê. Talvez na sua e na minha oração nós podemos perguntar, para quê? Mas o porquê e questioná-lo e pedir uma explicação, esse não é o caminho. Que é a mesma coisa do determina, irmãos.
Eu determino que o Senhor vai me dar. Eu não consigo nem determinar que a minha esposa faça a minha vontade. Eu vou determinar que Deus faça a minha vontade? Giovana, minha esposa está ali. Giovana, faz assim. Olha lá minha esposa, ó. Aquela mulher linda ali. Ó. Faz de novo, o povo não viu não, Giovana. Aí. Eu não consigo nem determinar que ela faça a minha vontade. Giovana, vai fazer o café. Agora. Ela só começa a rir. Ela, você acha que você manda em mim? Eu não determino nem que a Giovana faça as coisas, vou determinar que Deus faça. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como o versículo que nós lemos no início. Ela é a melhor coisa que pode acontecer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Agora vem uma aplicação, e essa aplicação não é do Mateus, tá? Com a permissão dele, essa aplicação é minha. Aí, Silvio, eu não dou conta, não. Mas o Silvio, cada um fala. Ele fala, na hora dele eu não vou chorar. Eu falo, que essa aplicação me faz chorar. Tá bom. E essa que eu acho que é a 7ª vez que eu falo essa mensagem, não vou chorar, mas eu não dou conta. Ei, Mateus, você me faz chorar, Mateus. Deus, sabe por que Deus falou não para o Mateus até hoje? Tem um monte de gente se convertendo a Cristo ao olhar a fé do Mateus naquela posição. Ele já falou da enfermeira aqui, no dia da profissão de fé. O que me faz emocionar é que eu queria muito que o Mateus andasse, eu queria muito que ele andasse aqui hoje. Eu queria muito poder falar, Mateus, Jesus Cristo te dá saúde, meu irmão. Você está curado, levanta, anda, vem aqui na frente, vem falar com a gente em nome de Jesus. Eu queria muito isso. A mãe e o pai dele também queria muito isso. Talvez não vai acontecer. A gente não vai deixar de crer, não. Agora a reunião é na terça, né? Toda terça continua pedindo. Toda segunda, perdão. É porque a terça era que eu participava. Segunda. Eu esqueço toda vez. Talvez Deus não vai atender essa oração. Talvez o Mateus vai morrer nessa condição. Era para ele ter morrido, ele não morreu. Na verdade, ele morreu. Ele voltou. Aí o médico falou, mas ele vai morrer. Até agora ele não morreu. Mas, pensa comigo, talvez ele vai morrer naquela condição ali. Ele tem aqui, ó, ele respira por aparelho. A fala dele, você pode falar com ele, ele vai responder você, mas você tem que prestar muita atenção, porque é difícil para entender, pela dificuldade que tem. Ele não vai mexer o braço, ele não vai te estender a mão, ele só vai com os olhos olhar para você, algum movimento aqui na testa, aqui. Ele conversa comigo pelo WhatsApp. Da última pregação para essa, ele entrou em contato comigo, você não falou o texto tal. Por que você não falou esse texto? Uai, no final você não cantou, no final a gente vai cantar uma música. Você não cantou a música, da última vez eu só citei a música, eu não cantei. Você não cantou a música. Eu estou falando que eu só represento ele aqui. Eu sei que está lá no meu lugar, você tem que fazer como se eu estivesse lá. Mas aí agora vem o que me emociona, é que o Mateus talvez vai morrer nessa condição. Ao chegar no céu, porque ele vai para o céu, ele é um servo de Deus. Ao chegar no céu, Davi, Jesus vai receber ele. Tenho certeza disso. Eu tenho certeza que ele já vai encontrar Jesus correndo. Vai pular, né? Vai pular no... Essa é a cena que eu imagino. Aí ele vai pular nos braços de Jesus, vai beijar Jesus, vai agradecer por estar ali. E vai ficar com muita vontade de sair correndo para conhecer o céu, para ver os irmãos na fé e parentes na fé que já partiram.
Eu tenho certeza que ele vai abraçar, vai beijar e vai falar, agora eu vou ali conhecer Jesus, eu vou ali ver todo mundo, e Jesus vai falar, Mateus, fica tranquilo, você vai correr, você vai pular, você vai até voar se você quiser. Mas eu quero te mostrar uma coisa antes. Eu imagino Jesus fazendo desse jeitinho. Meu filho, eu não te curei lá na terra. Sabe por quê? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Tá vendo essas pessoas que estão aqui com você? Elas me conheceram através de você. Só olharam para a sua vida, da sua família, viram a sua dor e até não entenderam como que eles podem ainda glorificar a Deus em meio a essa dor. E então eu mostrei para eles na minha palavra que a minha graça basta. Está vendo essas pessoas? Isso aqui era enfermeiro seu, isso aqui foi te visitar tal dia, isso aqui era parente seu, isso aqui era colega seu de escola, isso aqui eram os irmãos lá da igreja presbiteriana que vocês foram pregar lá em Aparecida, da Cidade Livre, né? Cidade Satélite. Cidade Livre foi a outra que a gente foi, né? Foi a anterior. Da Cidade Satélite. Eu só queria te mostrar, Mateus, que eu só não te curei porque eu queria trazer mais gente para cá e eu usei a sua doença para que eles crescem em mim como o único Salvador. Agora pode correr, meu filho. Pode aproveitar a eternidade, que agora você não está mais limitado fisicamente. Eu te liberto. Obrigado por ser o meu servo, mesmo em meio a sua falta de mobilidade. Aí a gente olha para a vida da gente, temos pernas, temos braços, olhos, podemos comer sozinho, podemos ir no banheiro sozinho, podemos passear, podemos fazer tanta coisa, e a gente ainda consegue levantar e nem falar um obrigado, Jesus, porque eu estou vivo. A gente não consegue nem falar obrigado, Senhor. A gente, ao invés de agradecer pelo emprego que a gente tem, o trabalho, a gente chega domingo à noite e pensa assim, nossa, segunda-feira eu vou ter que ir trabalhar, que saco. Sendo que a gente deveria falar obrigado, Senhor, porque se o amanhã existir, eu tenho um trabalho. A gente levanta e não tem condição, às vezes esquece de abrir a porta do quarto, isso é para quem é pai. Abrir e ver que eu tenho uma filha de 15 anos, abrir, olhar, ver que ela está bem e falar assim, ô Senhor, obrigado porque a minha filha está aqui comigo. Filho, você que tanto reclama do seu pai e da sua mãe, tem ele com você e não abre a porta, não encontra. E falar, ô Deus, obrigado pela vida do meu pai e da minha mãe, que cuida da minha roupa, que cuida do meu uniforme, que cuida da minha comida, que cuida da minha vida, que quando eu estou doente, passa a madrugada acordado cuidando de mim. Você e eu temos saúde e somos pegos em vários momentos de ingratidão. E ingratidão é algo perigoso. Para encerrar, se amanhã, você e eu, se o amanhã existir, se amanhã, faça um acordo comigo, amanhã só vamos ter aquilo que hoje nós agradecemos. O que ia faltar para você? Preste bem atenção. Peça, você tem coragem de pedir isso para Deus hoje? Eu não tenho não. Pedir para Deus, me dê amanhã, agora não adianta agradecer não, já foi. Já foi. Eu vou agradecer. Não, já foi. Me dê amanhã somente o que eu lembrei de agradecer hoje. O que você e eu íamos ter? Eu vos dou a minha paz, disse Jesus. A minha paz vos dou e não a dou como o mundo a dá. O que ele quer dizer com isso? Que a paz dele é incircunstancial. Independe da circunstância. Por isso que até em velório você vê crente sorrindo.
Ele chora de saudade, mas ele glorifica a Deus pelo tempo de vida que a pessoa esteve com o ente querido esteve presente. Em meio à dor, em meio a limitações, é possível sorrir e ter alegria em Jesus. Mas não é fácil não, eu sei disso. Por isso que a nossa fé não pode estar firmada somente nas coisas que Deus faz. É preciso também estar firmada naquilo que Ele é. Porque se Deus fizer, mas se Ele não fizer? Vamos cantar essa música? Vamos cantar de um jeito diferente, né? Ah, vai ser diferente hoje. Você vai cantar diferente. Se você entendeu a mensagem, você vai cantar diferente comigo. Porque é incircunstancial, independe da circunstância. Eu quero orar com você, mas preste atenção, eu só quero orar com quem entendeu a mensagem. Se você não entendeu a mensagem, assiste no YouTube de novo para entender. E aí você acompanha a oração lá. Mas eu quero orar com você. Você que entendeu que o seu coração não é grato. Você que entendeu pela vida do Mateus e pelo testemunho de alguém que compreendeu e ele aceitou. Essa palavra que eu disse para você, o Mateus aceitou. E hoje ele glorifica a Deus pelo não de Deus. Ele espera a cura, ele espera o milagre, mas enquanto ele não chega, o Mateus agradece, porque ele já tem enxergado a obra de Deus através do testemunho da vida dele. Ele já tem enxergado. Mas aí a gente olha para nós e a gente vê, a gente não é grato, não. A gente murmura. A gente muitas vezes diz palavra dura. A gente muitas vezes não coloca Deus em primeiro lugar. E quando Deus fala não, é incrível como ele deixa de ser Deus e deixa de ser importante. Você quer ver o que eu quero dizer com isso? Isso eu estou falando enquanto os irmãos estão arrumando aqui. Um problema chega na nossa casa. Uma luta chega no nosso meio. A primeira pessoa que é esquecida é Deus. Ah, não dou conta nem de orar. Meu Deus, é aí que você tem que orar, irmão. Ai, a luta está tão grande que eu não vou nem na igreja. Eu não dou conta nem de ir na igreja. Faz isso comigo não, irmão. Deus é o primeiro esquecido quando a luta chega. Principalmente, às vezes não na hora. Aí você pede, ele fala não, aí ele é esquecido. Ô irmão, a gente tem tanto que aprender. Aí deixa de culto. Aí financeiramente aperta. Ah, eu tenho que apertar aqui, eu tenho que deixar de comer um lanche aqui. Não, faz o seguinte, eu vou tirar o dízimo, que aí sobra para mim comer o lanche. A obra de Deus, Deus é o dono do ouro e da prata, ele manda de outro lugar. Coração rebelde. É tanta coisa que a gente faz. Se eu for dar um exemplo aqui, ainda vai mais 1 hora de exemplo. E já chegou a hora de encerrar. Eu quero orar só por aqueles que entenderam a palavra e que entendem que precisa sair daqui diferente de como entrou. Moldado conforme a vontade do Senhor. E você que ouviu a palavra e que quer participar dessa oração comigo, só você, fique de pé, que eu quero orar com você. Quem não quer mudança de vida, acha que já está bom, está dentro do padrão, pode ficar sentado. Mas se você entendeu que você tem algo que precisa mudar, entendendo essa palavra e que precisa pedir perdão, fique de pé. Nós vamos cantar e no final da canção a gente ora pedindo ao Senhor misericórdia, tá certo? Vamos lá? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor.
Se Deus fizer, Ele é o quê? Se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, segurado eu for. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo. Do início, vai, do início, minha fé não está firmando. Aonde? As coisas que podiam. Ah, Deus, nessa noite nós aprendemos. Eu aprendi. Fala isso. A te adorar pelo que é. Ele veio, sim, o amém. Somente dele mais ninguém. Seja o louvor. Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, não sabe. Ele é o quê? Segurado eu for, se tudo tá certo, Ele é mas se não der, continua sendo Deus. Ele sempre será, mais uma vez, eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, seja o que houver, sempre será, suavemente, se Deus fizer. Ele é o quê? Ele é Deus, se não fizer. Vai, igreja. Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, se a doença vier, diga, segurado eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é bem. Oh, Deus de amor e Deus de graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus soberano e tremendo Senhor, Verbo de Deus, Redentor, único, suficiente e eterno Salvador. Nós te louvamos na beleza da tua santidade, nós te glorificamos por quem tu és e também pelo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos por não nos tratar conforme nós merecemos, porque ao olhar por nós, ao olhar para nós, como diz o profeta Jeremias, o que vai encontrar é um coração incuravelmente corrupto. Ao olhar para o nosso coração, o Senhor vai encontrar um coração ingrato, um coração que o Senhor tem cuidado todos os dias, e muitas vezes nós nem lembramos de dizer obrigado, Jesus. O Senhor vai encontrar muitas vezes no coração um coração que murmura, coração que reclama, coração que acha que nada está bom, coração que acha que tem pouco. Ah, o Senhor é o nosso pastor, e tendo o Senhor como nosso pastor, mesmo que falte qualquer coisa desse mundo, de toda a riqueza celestial, nada nos faltará. Se temos que perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, Lutero escreveu e a gente canta: por nós Jesus está, e dar-nos ao seu reino. Ah, Senhor, eu sei que não é falando alto que o Senhor vai ouvir, eu sei que não é falando palavras bonitas que o Senhor vai atender, mas é um coração contrito,
contrito, aquebrantado, que o Senhor não rejeita. É um coração que entende quem é e que precisa de Deus e do seu perdão. Por isso, ó Deus, corações agora estão lhe pedindo perdão e eu peço ao Senhor, perdoa em nome de Jesus. Perdoa pela ingratidão, perdoa pela murmuração. Ah, Deus, eles entraram de um jeito, não deixa embora do mesmo jeito não. Pela tua palavra, renova, fortalece, traz alegria, traz força no meio da angústia, traz a tua paz. E até que o Senhor volte, nós almejamos esse dia. Até lá, nos capacite para vivermos no centro da tua vontade. Perdoa-nos por tudo, renova a nossa fé em ti, a nossa força e o nosso ânimo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor, bendito seja o nosso Deus. Podem assentar. Deus abençoe a igreja. Obrigado pela oportunidade, em nome da família. Em nome do Mateus, eu agradeço pela oportunidade, pastor, reverendo, Belmiro, a toda a igreja por nos receber. Irmãos, eu sempre peço perdão, né? Que já viu a hora? Vocês viram que já são mais de 9 horas? Aí você fala assim, eu não vi. O Espírito Santo estava falando com você, que foi bem, você não viu a hora passar. Mas irmãos, muito obrigado. Orem por nós. A gente está lá em casa, de repente o Silvio me manda, ó, chegou mais um convite. Quando isso acontece, meu coração treme, meu coração fica emocionado e ao mesmo tempo temeroso. É Deus levando a gente para mais lugares, para usar o Mateus, e isso é Deus que está fazendo, a gente não vai atrás. Então, tem mais convite? Não, não tem nenhum convite, mas é assim, a gente já sabe que tem. Ou tem, Silvio, tem algum? Não, não tem não, né? O de Uberlândia teve que... porque Uberlândia levar o Mateus não é fácil. Orem pelo Mateus, para que Deus continue usando ele e toda a família para ganhar almas para Cristo Jesus. Houve mesmo essa conversa de Anápolis. Esteja orando, se for da vontade de Deus, para que Deus continue usando esse jovem. O Agenor não é nada, Deus é tudo, e o servo que trouxe a palavra foi o servo do Senhor, o Mateus. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, Agenor, Silvio, Érica, Mateus. Nós temos uma amizade já de longa data, né? De muito tempo. Ali tinha um ano para não. Verdade. Há 17 anos, então, deixa eu contar uma história. Há 17 anos, o Mateus foi internado no hospital com muita dificuldade. Eu era pastor da igreja presbiteriana Canaã, e a avó do Mateus, e o avô do Mateus, e parte da família do Mateus congregava na minha igreja, na igreja onde eu era pastor, e o Mateus congregava em uma outra igreja. Mas a gente se conhecia até porque a família, né, avô, Silvio, a gente já se conhecia há muito tempo. Então, há 17 anos o Mateus foi internado. Uma semana depois que o Mateus foi internado, a gente se preparando para visitar, para saber, porque estava na UTI, a gente não podia ir. Eu me preparava para ir para os Estados Unidos. Eu tinha pego meu passaporte, estava preparado para ir para os Estados Unidos. E uma semana depois que o Mateus foi internado, eu também fui. Uma pneumonia bacteriana. E eu fiquei 17 dias na UTI, 17 dias sofrendo, 17 quilos perdidos em 17 dias. E chegou um dia em que eu pedi ao Senhor para me levar. Eu não aguentava mais sofrer. E chamei a Jovita e falei assim, olha, nós temos que cantar 2 hinos porque eu vou me encontrar com o Senhor. E nós cantamos 2 hinos naquela UTI, eu não sei, tiraram minha máscara, eu consegui cantar, a Jovita disse que todo mundo ouviu, toda a UTI ouviu. Isso, o Mateus numa UTI e eu noutra. E aí, eu falei assim, Jovita, eu preciso cantar porque eu vou para o Senhor vai me levar. E eu fui colocado numa ambulância, eu vi todo o trâmite de eu ir para ir embora, para ir embora mesmo, ia para o Senhor. Vi o campo, vi as pessoas, isso no meu pensamento, claro, né? Eu não estava em mim. E quando eu cheguei, as pessoas disseram assim, é o Belmiro, pode voltar, não é hora dele não, pode voltar para cá, pode voltar para o hospital. Eu acordei no quarto, recuperado. 2 semanas depois, 15 dias, eu já estava voltando a trabalhar, com 20 dias, eu voltei a trabalhar, e eu não entendi por que Deus não me levou. A dona Neuza, a avó do Mateus, chegou e falou, pastor,
o senhor precisa fazer a profissão de fé do Mateus. Eu falei assim, dona Neuza, ele não é membro aqui da igreja, não posso fazer isso, você tem a igreja dele. Ah, mas o pastor dele não quis e tal, e o Silvio tá bravo, o senhor precisa fazer. Eu falei, então transfere ele para cá. Uma coisa que eu nunca fiz, só transfere ele para cá. Transferiram o Mateus lá para a minha igreja, Mateus é a irmã dele, não é? E eles passaram a ser membros da minha igreja, e eu fui lá para a casa do Mateus fazer a profissão de fé do Mateus. Foi um tempo maravilhoso. Às vezes eu tinha que ficar aguardando, porque tinha procedimentos, tinha dificuldades, mas nós concluímos, né, Mateus? Concluímos ele, a irmã, e nós fizemos a profissão de fé do Mateus. E aí eu entendi por que Deus disse não para que eu não morresse, para que o meu pedido para ir embora. Por que Deus não quis me tirar o sofrimento e me manteve naquela UTI e me continuei com vida? Talvez agora olhando para a história do Mateus, Deus talvez possa me dizer lá, é porque você precisava fazer a profissão de fé do Mateus, porque muita gente dependia do testemunho do Mateus e você precisava estar vivo. Vamos ficar de pé, vamos orar? Vou dar nenhum aviso hoje. Opa. Também, né? Colocar as mães aí na conta. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. O Senhor é o Deus da razão. O Senhor é o Deus da emoção, o Senhor é o Deus do coração. O Senhor é o Deus que tem controle sobre todas as coisas. Tudo obedece ao Senhor, nada desobedece à tua vontade. E nós só compreendemos isso talvez muito tempo depois. Mas, ó Deus, obrigado pela vida do Mateus, pela vida do Silvio, da Érica, de toda essa família amada. O Senhor continue, ó Deus, pregando a tua palavra através do teu servo Mateus. Essa possibilidade o Senhor deu a ele de escrever a respeito da tua palavra, da compreensão da palavra do Senhor. O Senhor continue abençoando o teu servo. Continue abençoando também, ó Deus, o Agenor, sua família, que são amados nossos, para que ele possa também nessa disposição trazer a mensagem que o Mateus não pode trazer falada. O Senhor abençoe, ó Deus, todas as mães que nesse dia, ó Deus, nós comemoramos o seu dia. O Senhor abençoe a todas. O Senhor dê a elas, ó Deus, a compreensão da vontade do Senhor para os seus filhos, para as suas famílias, e que em tudo o Senhor seja glorificado na vida de todas essas pessoas. Pai, nós te agradecemos por hoje, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vocês e com cada servo de Deus espalhado pela face da terra. Que isso não seja somente hoje, mas para sempre. Amém, amém e amém. Irmãos, muito obrigado. Nós vamos tomar o nosso café ainda. Então, todos estão convidados. Nós vamos tomar o nosso café e vamos para casa, guardados pelo Senhor.